Olá, pessoal! Então, eu vou estar explicando para vocês como vocês vão preencher essas fichas. Então, aqui vocês vão escrever o nome do aluno e o meu nome, né, o nome da professora. E aqui é muito importante que vocês preencham essas fichas das atividades avaliativas, porque é através dessas fichas que a gente vai ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode estar adaptando nas atividades. Então, aqui, nós temos a criança conseguiu sem a ajuda de um adulto. Temos a opção sim, a opção com dificuldade e a opção não. Então, depois que as crianças fizeram as atividades ou enquanto elas estiverem fazendo, nós vamos avaliar. Primeiro, essa atividade, né? Foi a primeira atividade. Então, aqui está perguntando: a criança conseguiu sem a ajuda de um adulto. Então, é importante, por isso que é importante que as crianças façam sozinhas e que na hora de avaliar, vocês avaliem o desempenho das crianças fazendo sozinhas. Então, primeiro, escrever o próprio nome. Então, aqui nessa atividade, que era para as crianças escreverem o nome, vocês vão marcar se ela conseguiu sem a ajuda de um adulto, sim, com dificuldade ou não. Então, se ela conseguiu escrever, vocês marcam sim. Se ela não conseguiu escrever sozinha, vocês marcam não. Se ela conseguiu escrever, mas com dificuldade, vocês marcam com dificuldade. Se a criança, por exemplo, conseguiu escrever olhando o modelo, ela só consegue escrever olhando em um modelo, vocês podem colocar aqui nas observações. Consegue escrever olhando ou seguindo um modelo. Então, vocês colocam nas observações. Na próxima aqui, localizar as letras que compõem seu nome e colorir. Então, se aqui ela conseguiu, sem a ajuda de um adulto, encontrar as letras do nome dela e colorir as letras, vocês vão marcar sim. Se ela não conseguiu sem a ajuda do adulto, vocês vão marcar não. Se ela conseguiu, mas com dificuldade, vocês vão marcar com dificuldade. Se tiver alguma observação, pode colocar aqui. Na próxima, escrever as vogais iniciais de cada figura. Então, aqui nessa atividade, se ela conseguiu, sem a ajuda de um adulto, escrever as vogais iniciais das figuras, vocês vão marcar sim. Se ela conseguiu, mas com dificuldade, vocês vão marcar aqui, com dificuldades, fazer um X. Se ela não conseguiu, sem a ajuda do adulto, escrever as vogais, então vocês vão marcar não. Nessa próxima atividade, identificar o numeral que representa a sua idade e desenhar a quantidade de velas correspondentes. Então, se ela conseguiu, sem a ajuda de um adulto, identificar o numeral da sua idade e desenhar a quantidade de velas, vocês vão marcar sim. Se ela conseguiu, mas com dificuldade, ou se, por exemplo, ela conseguiu identificar o numeral que representa a sua idade, mas não conseguiu desenhar as velas, ou se ela conseguiu desenhar a quantidade de velas, mas não conseguiu identificar o numeral, vocês vão colocar aqui nas observações. Conseguiu identificar o numeral, mas não conseguiu desenhar a quantidade de velas, ou vice-versa. Aí vocês podem marcar com dificuldade. E se ela não conseguiu identificar os numerais que representam a sua idade, e nem desenhar a quantidade de velas sem a ajuda de um adulto, vocês vão marcar não. Aqui, se ela conseguiu se autodesenhar no porta-retrato, vocês vão marcar sim, não ou se conseguiu com dificuldade. Se ela conseguiu pintar o palhacinho seguindo as cores e formas indicadas, sem a ajuda de um adulto, vocês vão marcar sim, não ou com dificuldade. Se tiver alguma observação, pode colocar aqui. Se ela conseguiu ligar cada numeral ao conjunto que indica a sua quantidade. Então, aqui nessa atividade, ela conseguiu ligar certinho os numerais, contar, né, as figuras e ligar no numeral correspondente, sem a ajuda de um adulto. Vocês vão marcar
sim, com dificuldade ou não. E nessa outra atividade, ela conseguiu identificar e pintar a árvore mais alta sem a ajuda de um adulto? Vocês vão marcar sim, não ou com dificuldade. Se ela conseguiu circular o menino que está com a bola à sua frente, vocês vão marcar. E aqui, se ela conseguiu observar as cenas, contar cada situação e pintar a cena que acontece primeiro. Aqui tá errado, eu peço para vocês corrigirem, por favor. Foi um erro na hora de montar, que é a cena que acontece primeiro. Que é a cena que tá pedindo aqui na atividade, é a cena que acontece primeiro. Então, se a criança conseguiu observar as cenas, contar cada situação e pintar a cena que acontece primeiro, vocês vão marcar sim, não ou com dificuldade. Se tiver alguma observação, por exemplo, a criança conseguiu contar as situações, mas não conseguiu identificar a cena que acontece primeiro, ou vice-versa, vocês podem colocar aqui nas observações.